Olá, caros amigos, caros irmãos, o pessoal fala camaradas, né? Muito obrigado por você estar nos acompanhando nas redes sociais. Eu estou dando prioridade principalmente nas redes sociais, pequenas e nas grandes, né? Nós temos TikTok, no Kawaii, né? No Quai, no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Se você está no YouTube e nas redes sociais, se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo nossas notificações, atualizações e mensagens especiais, ok? Nós estamos fazendo um resumo desse livro aqui, Testemunhos Seletos, volume 2, da escritora americana Ellen White. Se você tem alguma ideia, né, de algum comentário sobre ela, principalmente negativos, né? Antes de fazer qualquer análise, convidaria você a estudar o assunto, né, antes de criar qualquer pensamento. Porque às vezes a nossa ideia está baseada em comentários de terceiros que nunca leram o conteúdo, leram comentários de outros, tá certo? Então leia na fonte, questione o conteúdo, mas primeiro estude, né? Para poder ter base para isso. O assunto que ela está fazendo comentário sobre o capítulo 14 desse livro, Crescimento Cristão. Se você... Eu já estou com um problema aqui na câmera, né? Se você conhece o Evangelho, né? Se você conhece a Bíblia, a Palavra de Deus, e você conhece as Escrituras, mas está utilizando esse conhecimento para o mundano, né? Em que sentido? Ela está dando um conselho para um grupo de pessoas, tá? Pessoas que poderiam ter uma aptidão maior à pregação do evangelho, à instrução, né? Ser um obreiro bíblico, a ser pastores, né? Líderes de igreja, mas estão utilizando esse conhecimento mais para ganhar dinheiro e para se dedicar ao mundo de corpo e alma, etc e tal. A Bíblia não é contra isso não, mas ela está falando de um grupo de pessoas que poderiam utilizar esses dons, essa fineza, essa capacidade, né, de instrução bíblica para a pregação do evangelho, mas estão utilizando para os negócios, né? Tá certo? Então poderiam usar esses dons para a pregação, mas essas pessoas são negligentes, né? Deus requer que os seus obreiros nessa obra cresçam. Então esse é o conselho dela. Se quisermos ser filhos de Deus, devemos avançar na consagração. Ela fala sobre a questão de consagrar nossa vida ao Senhor. Não basta que você use argumentos, né? Tem gente que é muito inteligente para explicar versos bíblicos, argumentar, apresentar um argumento em favor de determinado assunto, mas não tem exemplo de cristianismo, de mudança, de comportamento. Então Deus requer também, nesse contexto, em que nós apresentemos nossa vida como um exemplo vivo, não só apenas meros argumentos, né? Há muitos irmãos de nossa igreja que são adventistas que defendem, né, e há argumentos bonitos sobre o sábado. Mas quando você vai ver, na prática, o sábado não tem sentido nenhum, é vazio. O sábado, para mim, hoje, ele é prático, né? Ele tem que ser restaurador, ele tem que ser um elemento chave entre eu e o Criador. É uma recriação que Deus faz na minha vida no sábado, onde eu dedico para ajudar alguém, ajudar o semelhante, a apoiar nas suas necessidades. Não quer dizer que eu fique sem fazer nada, eu faço alguma coisa no sábado. Então o sábado tem que ser um dia especial. Tem gente que argumenta, né, sobre comida, sobre bebida, etc. Tal, mas na hora não tem consistência viva, né, que as pessoas possam se atrair. Então nós temos que ter um testemunho vivo, com fervor, oração viva. E qual é o limite, meus amigos, para o crescimento espiritual? Até quando? Até que limite eu posso crescer? Interessante que ela usa o texto do apóstolo Paulo, né, que fala sobre isso. Devemos seguir a estatura de Cristo. Quando nós sermos semelhantes a Cristo, não está se aproximando de Deus mais e mais, né? E há muita gente que não está disposto a ser abnegado, né? Nós temos que ter ser progressivo esse conhecimento para sermos semelhantes a Cristo. Ela fala que há muitos pesquisadores bíblicos que eles são muito superficiais. Eles não conseguem captar gemas, né, valiosas da palavra de Deus. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente lê o mesmo de sempre, a história de Davi. O que eu posso tirar da história de Davi? Muitas outras coisas. Sobre o seu adultério, também sobre a parte de crescimento como criança, como educação, etc. A sua subida e descidas. Há milhares de coisas para a gente conhecer.
e coisas que eu não sei, quando eu vou com espírito de humildade, um espírito de bondade e com um vazio buscando preencher, eu consigo enxergar pelo poder de Deus novas pedras e pepitas preciosas no meio da palavra de Deus. E nós temos que ir com esse espírito de bondade, de vazio, né? Em busca de um Deus para preencher esse vazio. Assim vamos aprender. Mas quando nós vamos com pensamento, né, superficial, a gente não avança. Passa mais um ano lendo a Bíblia e só leu, mas não aprendeu nada. Talvez estudou a história, que todo mundo que lê o conteúdo bíblico consegue captar. Um bom leitor, ele consegue captar conteúdo bíblico, mas ele não consegue perceber, né, as preciosidades que estão escondidas ali no meio das palavras. Então devemos buscar novos conhecimentos, né, da palavra de Deus, devemos orar com sabedoria, né? Devemos cortar nossas afeições humanas, né? Aquilo que nos afasta de Deus, que nos enfraquece a vida espiritual. Tudo aquilo que é laço mundano devemos cortar. Então são vários conselhos, né, que ela nos dá. Devemos crucificar o coração carnal, devemos ser participantes da natureza divina. Então há muitos, né? Esse conhecimento está na Bíblia, tá certo? Vê que não tem nada dela. Ela faz um comentário com base naquilo que está escrito nas Escrituras. E eu fiz um resumo desses comentários, certo? Então que Deus nos abençoe. Capítulo 14, que possamos eu e você crescer na graça de Cristo. Se você gostou desse conteúdo, dê um sininho ali, um joinha. Se inscreva no nosso canal, escreva algum comentário para que esse vídeo se torne relevante e muitas pessoas possam receber e possam também crescer na graça de Cristo. Muito obrigado, caro amigo, que Deus nos abençoe e que o Senhor abençoe a tua vida, a minha, que eu preciso tanto de Deus e preciso alcançar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.